Que alegria imensa voltar aqui com você, meu querido, minha querida. E no vídeo anterior a gente trabalhou as ideias, né? A organização das ideias. E eu mostrei a técnica do desmembramento. E agora eu quero te mostrar essa segunda parte dessas técnicas para você nunca mais sair da prova com aquela sensação de que poderia fazer melhor ou ficar perdendo tempo porque você escreveu o parágrafo de rascunho e aí, pum, você se lembrou de alguma coisa. Ó, se você não viu o vídeo anterior, que eu falei sobre o desmembramento, ou seja, você pegar os itens e desmembrar, ó. Então você pegou o aspecto, tem duas partes desse aspecto 1 aqui, ó, objeto e natureza jurídica. O que essa cliente fez? Ela fez a primeira parte e ela fez a segunda parte. E aqui dentro, ó, estão o quê? As ideias dela. Então essa parte que eu vou pintar de verde são as ideias dela, é tudo que ela se lembrou sobre essas duas, né, subpartes do aspecto 1. Agora, para ela forçar, olha só, olha a palavra, para ela forçar a mente dela, tá? A ter ideias, para ela forçar a mente dela a ter ideias, a se lembrar, para ela ficar com aquilo lá e o cérebro dela ficar lá forçando, e ela abrir a gavetinha certa e puxar a informação. A gente está partindo do paradigma que sua mente, tá? Ela armazena informações como se fosse uma gavetinha, tá? Então a gente está partindo desse pressuposto, que as coisas que são gravadas na sua cabeça são como se fossem gavetinhas. Então você estudou direito constitucional, abriu uma gaveta de constitucional, tu meteu tudo que você estudou lá de constitucional. Você estudou atualidades, abriu uma gaveta de atualidades. Você assistiu o Jornal Nacional, abriu uma gaveta do Jornal Nacional, colocou tudo lá. Você leu um artigo, sei lá, sobre sociologia, abriu a gaveta sociologia, artigos e você colocou tudo lá. Ou seja, a sua mente é um mega computador que armazena, que guarda as informações que você estuda e lê. Que é para isso que você estuda, né? E lê para você poder armazenar. Então a gente está dentro disso, né? E sendo mais específico, nós estamos, né, dentro do... Isso aqui é a nossa apostila do método, né? A apostila da imersão 3Ps, o nosso curso presencial. Isso aqui é a nossa apostila, né? Então nós estamos precisamente, ó, nos 4 procedimentos comuns para ter ideias. E nós estamos aonde? No primeiro passo, que é a geração de ideias. Então eu estou te ensinando a gerar ideias, tá? Então aqui dentro você aprendeu comigo a desmembrar. E agora você vai aprender comigo a outra parte, que é a parte da... E aqui tá o passo a passo, né? Então aqui é o passo a passo, deixa eu ver se dá para ver aí. Dá para ver? Então, e agora eu vou te ensinar a segunda parte, que é a parte das perguntas. Então, ó, são 13 técnicas, que nem eu falei para você no vídeo anterior. Se não viu, veja o vídeo anterior. Clica aqui em vídeos, tá? Você já viu comigo a primeira, que é desmembrar. Então, você pegou o aspecto e desmembrou. E agora você vai aprender comigo a última, que é pergunta jornalística. As outras, listas, perspectivas, cubos, você aprende comigo na imersão, tá bom? No método 3Ps. Então, vamos lá. Quinte, o que mais que ela fez? Ela desmembrou, ok? E ela fez o quê? Olha aí, ó. Perguntas. Perguntas jornalísticas. Lembra lá do 5W2H da administração? Você certamente está estudando administração, então a segunda técnica é a técnica das perguntas. Então olha só, para você forçar sua mente, de novo, olha para mim, para você forçar sua mente a ter 1 milhão de ideias, para você ficar fazendo a sua mente pensar. O que é pensar? Primeiro vamos entender o que é pensar. Pensar nada mais é do que você fazer e responder perguntas. Então, a sua mente está o tempo todo fazendo perguntas e respondendo. Por que ela fez isso? Por que ela pegou lá? Por que eu fui? Por que eu estou assistindo essa aula? Mas, caramba, olha só que interessante que ele está falando. Tá vendo que é o tempo todo você falando, usando a linguagem para pensar? Então a mesma coisa você faz aqui. Já que você guardou alguma informação na gavetinha do Jornal Nacional, o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer uma pergunta para o seu cérebro. Quando você faz uma pergunta para o seu cérebro vai começar a abrir as gavetinhas. Então se você tem muita gaveta, seu cérebro demora mais tempo para abrir. Se você tem poucas gavetas, seu cérebro puxa rapidamente. Porque é um computador. E isso... Tanto é assim que em 2015 isso foi comprovado, tá? 2015 foi comprovado a forma como... E o local também, não só a forma, mas o local, onde a gente armazena essas informações. Ou seja, onde fica o seu grande armário de estudo para concurso. Então, voltando. Então, Quinte, eu tenho que fazer perguntas, exatamente isso. Susto, né? Então, vamos lá, ó. Então, você chegou na prova, tá aqui você, né? Todo feliz, contente. Só esperar o cachorro aqui passar. E aí você tem um tema. Aí tem o aspecto 1. O aspecto 1 tem 2 partes. Viu aí? É ao vivo, né? Cachorrinho de Deus aí. Aí o que você fez? Você pegou o tema, pegou o aspecto 1. O aspecto 1 você dividiu na parte 1, na parte 1.2.
Aí, quando você for ter ideias, você vai fazer o quê? Você vai fazer 1.1 para você ter ideias para 1.1 e você vai fazer 1.2 para você ter ideia para 1.2. Isso aqui garante que você vai abordar. Aí, agora, o que você vai fazer? Você vai fazer perguntas. Então, a primeira pergunta é, por exemplo, né, 5W2H. Quando você faz perguntas, o que é tal coisa? Como tal coisa? De que maneira tal coisa? Quanto tal coisa? Quando você começa a usar o 5W2H, o que, onde, quando, quem, onde, porquê, blá, 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 o que acontece com você? Você começa a forçar seu cérebro. Por mais que o segredo é assim, ó, faz pergunta e vai fazer outra coisa. Então, na prova, eu ensino isso para os meus alunos no método da imersão. Faz as perguntas, porque as perguntas são estruturadas, não são aleatórias, são estruturadas, e vaza. O que é vazar? Vai para a prova discursiva. Aliás, vai para a prova de redação. Gente, eu estou fazendo só o simulado. Ok, é esse momento que você vai usar as técnicas de relaxamento, que é para você, então, ativar, que é a PNL, Programação Neurolinguística, e as técnicas de coach. Mas, tranquilo, aqui agora eu não vou te mostrar isso. Quero só que você saiba que existe um método para você ganhar tempo, ok? Então, gente, fiz as perguntas. Ok, vamos supor que você fez a pergunta qual é alguma coisa e não veio resposta, ou seja, ficou sem resposta, ok? Não tem resposta. O que você sabe? O que você descobriu? Você descobriu que você não sabe. Por quê? Porque você fez a pergunta, né? Aplicou a técnica, por exemplo, essa aqui, aplicou a técnica e não veio nada na sua cabeça. Então você não sabe aquilo. Por quê? Porque o seu cérebro ficou vasculhando as gavetas, abrindo gaveta, e não achou nada. Ou seja, você não sabe. Você nem vai ficar triste. Por quê? Porque você não é obrigado a saber daquilo que você não sabe. Agora, se você aplica essa ferramenta e você não se lembra, você então, né? Ou seja, você então tem que analisar se você estava super nervoso, porque às vezes você está tão nervoso que bloqueia a sua mente e você não consegue se lembrar. Você tem os famosos brancos. Você sabe que sabe, mas não consegue se lembrar. Por exemplo, o prazo de licitações na concorrência. Olha aí, 30 dias. Só porque eu fiz a pergunta, meu Deus do céu. Né? Moral da história. Lembrando que a 866 acabou de ser reformulada por medida provisória e acabou a obrigatoriedade de se publicar em jornais de grande circulação, que era uma grana da porra, tá? Só para te lembrar sobre isso, porque eu acabei de ler e não tem nada a ver, mas só para lembrar. Já que eu falei de 8666. Oh, caramba, Quinte, só porque você fez pergunta? Só porque eu fiz pergunta. Tá vendo que minha mente ficou processando e foi buscar uma informação recente relacionada àquilo? É assim que você pensa. É por isso que quando você estrutura, organiza em um método antes de você fazer a folha de rascunho, você tem mega, hiper sucesso. Você consegue fazer sorrindo o que os seus concorrentes não conseguem fazer nem chorando. Porque eles vão ficar fazendo a folha de rascunho, risca, vai, e você só faz a folha de rascunho, ó, olha aí na sua tela, uma vez. Por quê? Porque você organizou as ideias e depois você transformou as ideias em texto. Transformar as ideias em texto requer um passo, requer um procedimento, requer você conhecer de linguística textual, mas agora eu só preciso saber se você realmente sabe ou não sabe o que você se lembrou. Nessa primeira etapa, que é a organização das ideias, no primeiro passo, você demora 15 minutos, 10 minutos, você faz as perguntas, coloca o que você se lembrou, não é para colocar, olha só, não é para escrever como se fosse um parágrafo, é só para colocar as ideias, só para topificar, fazer os itens, e aí, depois sim, você vai pegar as ideias e vai transformar em texto. Olha aí, ó, você vai pegar as ideias, ó, as ideias estão aqui, ó, aqui a pessoa colocou parte do item, revitalizar, fez as perguntas, o que é revitalizar, o que são culturas tradicionais, colocou as respostas que veio à cabeça dela, e aí depois o que ele fez? Ela pegou e pum, aqui é a introdução, né? Então, parágrafo de introdução foi planejado aqui, ó, aqui é o parágrafo de introdução planejado, ó, introdução, aí fez a introdução, aí depois o que fez? Pegou e, veio aqui e montou o parágrafo na folha de rascunho. E aí você pode observar que o que colocou de ideias aqui trouxe para cá de maneira elaborada. É isso, gente, que ensina, por exemplo, Lucília Helena do Carmo, lá, nossa queridinha do CESP. Ela, por exemplo, que ensina isso, que são, os 4 procedimentos para você fazer o quê? Para você ter ideias. É isso que ela ensina no livro Técnicas de Redação, tá bom? Que é uma das queridinhas do CESP. Não à toa que um dos critérios de correção da banca é
organização das ideias em texto estruturado. E é verificar justamente se você sabe fazer isso daqui, se você sabe pensar antes de escrever. De novo, se você sabe pensar antes de escrever. Caiu a ficha? Caiu a ficha? Então, ainda nem começou. Mais um item. E aí você tem um método, né? Primeiro, segundo, terceiro passo. E isso você faz para todos os aspectos, tá? E isso você faz para todos os aspectos. E agora sim, que você tem uma forma de você forçar sua mente a se lembrar, que é fazer perguntas. Você já tem as respostas. Se não tem, não precisa nem ficar triste, porque é sinal que você não estudou, não tem aquilo. Ai, Quinte, mas eu achei que eu sabia. Pois é nesse momento que você sabe, que você vê que você realmente não sabia de nada, que o que você achou não é o que é real. E agora sim, você tem toda a condição do mundo, toda a capacidade de ter sucesso na sua prova, porque primeiro você organiza as ideias, você tem e organiza as ideias, tá? Depois você faz o quê? Você faz a folha de rascunho respeitando a linguística textual, ou seja, transforma ideias em texto. Ou seja, transforma ideias, ideias em quê? Em texto. Então, das ideias, por isso que a ferramenta é das ideias ao texto, tá? Porque eu venho para cá. Como é que eu tenho ideias? No caso aqui, né? Primeira técnica, desmembrar. Segunda técnica, perguntas, ok? Então, gente, é isso. Um abraço bem forte e eu vejo você no nosso próximo encontro trabalhando mais sobre o método 3Ps, o passo a passo da redação gabaritada. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.